Uma alternativa para realizarmos essa tarefa de descoberta de entidades é nós utilizarmos modelos de aprendizado de máquina supervisionados, ou seja, modelos que requerem dados rotulados na forma de sentenças anotadas. Geralmente, esses modelos eles alcançam bons resultados apenas quando nós temos uma grande quantidade de dados anotados para treiná-los. Atualmente, existem grandes corpora disponíveis que podem ser anotados por companhias de crowdsourcing, por exemplo, mas nós também podemos utilizar as fontes premium para criar um dataset anotado. Um exemplo disso é muitas sentenças onde o nome de uma entidade aparece e é marcado como hiperlink para o artigo dessa entidade na Wikipedia. A seguir, nós vamos apresentar duas famílias de modelo de aprendizado de máquina que elas são bastante utilizadas na tarefa de Sequence Labeling. A primeira são os Probabilistic Graphical Models, onde nós iremos explorar o método Conditional Random Fields. E, por último, as Deep Neural Networks, onde iremos examinar as redes Long Short Term Memory, que são conhecidos como LSTM. A família de modelos probabilísticos, ela considera um conjunto de variáveis aleatórias combinadas, que recebem um conjunto finito de tags como valores. Essas tags elas são usadas principalmente para demarcar nomes de entidades em uma sequência de tokens, como, por exemplo, uma frase de entrada. Cada variável aleatória, ela corresponde a um token na sequência de entrada e a sua combinação, ela reflete dependências de curta distância, como, por exemplo, entre as tags de tokens adjacentes ou próximos. No caso mais simples e mais usado, o acoplamento ele é feito em pares, de modo que uma variável aleatória para um token de entrada, ele depende apenas da variável aleatória para o token imediatamente anterior a ele. O método mais bem sucedido dessa família de modelos probabilísticos é conhecido como o Conditional Random Fields, que é o CRF. Eles são uma generalização dos Hidden Markov Models. A diferença é apenas na incorporação de funções de features em toda a sequência de entrada, versus considerar apenas dois tokens sucessivos das HMMs. Uma CRF operando sobre uma entrada X, que vai de X1 até Xn, é considerado um grafo indireto, com um conjunto também finito de variáveis aleatórias, que vai de Y1 até Ym, como nós, e combinações par a par de variáveis como arestas. Uma aresta entre as variáveis y e yj, ela denota que as suas distribuições de valores elas são combinadas. E, por outro lado, na ausência de qualquer outra aresta, duas variáveis são consideradas independentes. Em geral, a combinação de variáveis aleatórias ela pode ir além dos pares, o que produz dependência entre duas ou mais variáveis. Contudo, nesse capítulo, o autor ele se restringiu ao caso básico, né, do acoplamento par a par. Além disso, ele assume que o gráfico forma uma cadeia linear, que é chamada de Linear Chain CRF. Desta forma, cada token de entrada xi tem apenas uma variável yi associada. E nesse caso aqui anterior, o n é igual a m também. O treinamento de um CRF a partir de sequências rotuladas na forma de pares de valores x e y, ela envolve as probabilidades posteriores. Com funções de features FK sobre a entrada X e subconjuntos YC, que eles estão contidos em Y,
de variáveis aleatórias combinadas. E isso é equivalente à fórmula apresentada. Onde nós temos aí, no caso, uma constante de normalização independente da entrada, que é o Z, e temos também o K variando sobre todas as funções de features, e o C variando sobre todos os subconjuntos dessas variáveis combinadas, que são chamados de fatores. Para um CRF de cadeia linear, esses fatores eles são todos os pares de variáveis adjacentes. Os parâmetros do modelo são os pesos dessa função de features, o WK, que são os resultados do treinamento. E o objetivo do treinamento é escolher pesos WK de forma a minimizar o erro entre os valores de máximo posterior de Y e os valores de verdade absoluta, no caso aí, agregados sobre todas as amostras de treinamento. O erro ou a função de perda, ela pode assumir diferentes formas. Por exemplo, probabilidade logarítmica negativa de que o modelo treinado ele gera as tags de verdade absoluta. Como em todos os modelos de aprendizado de máquina, a função objetivo é normalmente combinada com um regularizador para combater o risco do overfitting. O treinamento, ele geralmente é implementado como uma forma de gradiente descendente estocástico, o que garante uma convergência para um ótimo local. Para o caso do Linear Chain CRF, essa otimização ela é convexa, e dessa forma quase sempre atinge o ótimo global. Quando damos como entrada a um CRF pré-treinado uma sentença não vista anteriormente, a etapa de inferência ela calcula os valores posteriores de todas as variáveis aleatórias, que é a sequência de tags para toda entrada, que tem a máxima probabilidade dada a entrada, e também um modelo treinado com pesos WK. Uma aplicação clássica do aprendizado baseado em CRF é o que nós chamamos de Part of Speech Tagging. Isso nada mais é do que rotular cada palavra de uma frase de entrada com a sua categoria de palavra, como, por exemplo, substantivo, verbo, preposição e artigo. No nosso exemplo, Time Flies Like an Arrow, a saída desse classificador seria, por exemplo, dizer que time é um substantivo, flies é um verbo, am uma preposição e arrow mais um substantivo. A intuição de por que isso funciona é que frequências de sequência de palavras, bem como a frequência de sequência de tags de grandes corpora, elas podem informar a um modelo de aprendizado de máquina, em combinação também com outras features, a como obter os pesos corretos. Por exemplo, os substantivos eles são frequentemente seguidos por verbos, e os verbos também são frequentemente seguidos por preposições. Para a tarefa de descoberta de entidades, vamos considerar as tags de interesse do CRF como apenas entidades nomeadas, que chamaremos NE, e todas as outras entidades, e as outras palavras, que nós vamos chamar de O. Como exemplo, nós temos essa sentença que é Dylan composed the song Sad-Eyed Lady of the Lowlands about his wife, Sarah Lowndes, while staying at the Chelsea Hotel. Essa sentença ela deve produzir a sequência de tags que a gente está mostrando em vermelho, onde NE, o Dylan, e a Sarah Lowndes são duas pessoas, e elas são consideradas, aí, no caso, entidades nomeadas. O nome da música também é uma outra entidade nomeada, e Chelsea Hotel também, mais uma entidade nomeada.
Contudo, para chegarmos nessa classificação, nós vamos tentar, primeiramente, utilizar uma regra, onde nomes próprios eles não podem ser precedidos por um artigo. Se nós utilizarmos uma regra desse tipo, nós vamos conseguir classificar corretamente Dylan e Sarah Lowndes, que é a esposa. Só que nós vamos classificar de forma errônea o nome da música e Chelsea Hotel. Por essas razões, os CRFs, para reconhecimento de entidades nomeadas, eles foram especificamente desenvolvidos com treinamentos sobre corpora anotados. Como o treinamento de um CRF ele envolve corpora anotados, em vez de apenas distinguirmos menções de entidades versus outras palavras, nós podemos acrescentar também outras anotações, outras tags expressivas, no caso, que podem ser como, por exemplo, pessoas, lugares, produtos, que incluem músicas e livros. E no nosso exemplo, nós podemos sair de um conjunto de tags onde nós tínhamos apenas entidades nomeadas e todos os outros tipos O, por um conjunto de tags que denota pessoas, que aqui abreviamos como PER, localização, LOC, entidades de tipos diversos, como esse MISC, e palavras que são consideradas como não entidades, que a gente chama de O. A forma como o CRF é treinado e usado para inferência permanece o mesmo, mas os dados de treinamento eles requerem a anotação para todos os tipos de entidade. Features que são amplamente usadas pelo CRF são as seguintes: part of speech, tags, e suas palavras concorrentes nas proximidades da esquerda e à direita da palavra, palavras escritas em maiúscula versus palavras escritas em minúscula, também a estatística de ocorrência de palavras em dicionários de tipo específico, como, por exemplo, dicionários de nome de pessoas, nome de organização, nome de local, juntamente com pequenas descrições de cada uma delas. Esses dicionários eles são conhecidos como gazetteers. Nos últimos anos, contudo, as redes neurais elas se tornaram a abordagem mais poderosa para o aprendizado de máquina supervisionada, quando nós temos suficientes dados anotados disponíveis. A rede neural mais primitiva foi a primeira rede criada, ela se chama Perceptron, e ela recebe como entrada um conjunto de números reais, ela agrega esses números por soma ponderada, aplica uma função de ativação não linear à soma para produzir a saída. Esses blocos de construção, eles podem ser conectados para construir redes inteiras. Normalmente, elas são organizadas em camadas. E redes com muitas dessas camadas, elas são chamadas de redes profundas. Os pesos das arestas de entrada, eles são os parâmetros a serem aprendidos a partir de dados de treinamento rotulados. As entradas para cada nó, geralmente, eles são vetores inteiros e não apenas números únicos aqui. E a saída da camada superior, ela pode ser valores reais para modelo de regressão, ou então ela pode ser pontuações para labels de classificação. Aí, nesse caso, a gente precisa aplicar uma função softmax sobre a saída na camada superior. Para o aprendizado neural, é crucial que a função de perda ela seja diferenciável dos parâmetros do modelo e para que nós possamos retropropagar esse valor por toda a rede também. Existem várias famílias de redes neurais com diferentes topologias. Para a NLP, onde a entrada para a rede é uma sequência de texto, essas redes LSTM, que quer dizer memória de longo prazo,
elas tornaram-se predominantes. Elas pertencem à família de redes neurais recorrentes, com conexões de feedback entre nós da mesma camada. Isso permite que esses nós agreguem o estado latente calculado a partir da visualização de um token de entrada e do estado latente derivado dos tokens anteriores também. E para combater o bias do processamento da sequência de entrada apenas em uma direção, as LSTMs foi implementado a versão bidirecional, que são conhecidos como BLSTMs. Elas conectam os nós tanto na direção de ida quanto de retorno. Nós podemos pensar nos LSTMs como a contraparte neural dos CRFs, mas uma diferença fundamental é que as redes neurais elas não requerem a modelagem explícita das features. Em vez disso, elas pegam os dados brutos das entradas e ela aprende automaticamente essas representações que capturam implicitamente essas features e as suas conexões. Essa figura é a ilustração de uma rede neural LSTM para reconhecimento de entidades nomeadas, aplicada a uma variante da frase que nós apresentamos acima do Bob Dylan. As saídas do LSTM direto e do LSTM inverso, elas são combinadas em uma representação de dados latentes. Além do BLSTM, nós temos acima outras camadas de rede que elas computam as pontuações para cada tag. Normalmente, elas são seguidas por uma função softmax para escolher o melhor rótulo. E a saída de tags ela é ligeiramente diferente nesse caso aqui. Na frente de cada tag, com o seu papel, no caso, que pode ser pessoa, localização, tipos diversos, nós temos algumas letras que elas querem dizer o B, que é demarcar o início de uma entidade. O I, ele marca que ela está dentro, entre o início e o fim. E o E é para demarcar o fim dessa entidade, quando nós temos uma subsequência de tags idênticas aí. As redes neurais baseadas em LSTM, elas podem ser combinadas com um CRF também no topo das camadas neurais. Dessa forma, nós combinamos os pontos fortes desses dois paradigmas. Os pontos fortes dos modelos LSTM e CRF, eles se complementam. É como se o LSTM ele fosse um codificador altamente eficaz para aprendizado de representação. Ele captura padrões não lineares e sem a necessidade de recursos manuais, de engenharia de features, no caso aí. E já o CRF, ele é mais adequado para considerar dependência entre os rótulos de saída de diferentes tokens de entrada. Ele opera como se fosse um decodificador em cima da representação que foi aprendida pela rede neural. De forma geral, as redes neurais profundas combinadas com CRFs, elas tendem a ter os melhores desempenhos que outros métodos para reconhecimento de entidades nomeadas, quando nós temos disponível uma grande quantidade de dados para treinamento. Quando os dados de treinamento não são abundantes, por exemplo, em domínio específico como de saúde, métodos baseados em regras e grafos, que nesse caso inclui os CRFs, ainda são uma boa escolha. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus. Bom, dando continuidade, né, do que o André estava falando, esses métodos de machine learning, especialmente as redes neurais, elas não operam diretamente com texto, né? Na realidade, a gente precisa de um vetor numérico como entrada e uma maneira popular de converter esse texto para esses vetores numéricos com o uso de embeddings, né? Então, o
o word embedding, né? Ou também conhecido como frases com multipalavras, né? São vetores que vão ter uma dimensão fixa, um valor real, e tal que a distância entre dois vetores, que normalmente é calculado por seu cosseno ou produto escalar, vai refletir o relacionamento entre essas duas palavras baseadas nos seus respectivos contextos, no qual as palavras costumam ocorrer. Pode passar, por favor. Bom, e como é que são computados, né? Os word embeds, eles são computados, normalmente, através de concorrências e vizinhanças das palavras no large corpora. A justificativa, na realidade, é que o significado de uma palavra ele é capturado no contexto no qual é frequentemente usado, em que se duas palavras vão ser altamente relacionadas, se elas são usadas em contextos similares. Isso é conhecido também como distributional semantics. E tem uma coisa que a gente tem que se atentar, né? A gente não pode confundir que isso com duas palavras concorrendo diretamente juntas. Em vez de ser duas palavras concorrendo diretamente juntas, a gente está interessado em concorrências indiretas, em que o contexto desses dois inputs vão dividir várias palavras. Eu coloquei um exemplo aí, por exemplo, a palavra car e a palavra automóvel. Elas têm a mesma semântica, elas raramente concorrem diretamente no mesmo texto, e o ponto que a gente quer chegar, na realidade, é encontrar que ambas concorrem frequentemente com uma terceira palavra, por exemplo, road, nesse caso. E se a gente avaliar isso no final, vai ser tecnicamente um problema de otimização, que a gente vai ter um grande conjunto de janelas de texto C, com tamanho K mais 1, e sequências de palavras W0 até WK. E no final a gente vai querer computar o vetor W, que vai ter um tamanho fixo para cada palavra W dessa, dado que a gente vai querer minimizar um erro para prever a janela. E no final, né, o que importa no final, a gente vai poder usar esses vetores, que podem ser chamados também de embedding vectors, para ser plugados nesse modelo de machine learning e vão ser, de fato, o que dá mais força para as redes neurais nas tarefas de processamento de linguagem natural. Bom, tem algumas ferramentas populares também, modelos para essa linha de text embeddings, que são o Word2Vect e o Groove. Ele já vem com algumas incorporações pré-empacotadas, derivadas de algumas coleções ou notícias. E outra maneira de computar e representar essas incorporações, que é considerado mais avançado, é treinar redes neurais para tarefas de predição no nível da palavra, da sentença, e manter sempre esse modelo sendo treinado para uma rede maior. Por exemplo, ter um chatbot treinando um modelo desse. Bom, agora pulando um pouco mais para a parte de relacionamento, né? Os embedding vectors eles não podem ser interpretados diretamente, porque eles são só vetores de números na realidade, mas a gente consegue aplicar alguns operadores de álgebra linear para conseguir alguns resultados. Os embedding vectors são aditivos, são subtrativos, então a gente consegue fazer uma analogia, né? Como o que está explicado aí na imagem. Por exemplo, da mesma maneira que a gente consegue dizer que o vetor man mais vetor king seria o equivalente a woman mais queen, ou France mais Paris seria o equivalente a Germany mais Berlim, a gente consegue também, dado uma equação, por exemplo, rock and roll mais Elvis igual a folk rock mais um vetor x, a gente consegue inferir que o x seria alguma coisa perto de rock and roll mais Elvis menos folk rock. Isso poderia levar a gente a chegar no vetor Bob Dylan, por exemplo. Mas o mais importante no final, em termos práticos, é conseguir comparar esses embeds de duas palavras ou frases, computando a distância entre os vetores, como eu tinha comentado antes, através do cosseno do produto escalar. Isso que vai dizer para a gente quão forte essas palavras estão relacionadas uma com a outra. No final, o valor absoluto dessas relações não vão ser cruciais, mas a gente pode usar isso para ordenar palavras relacionadas por uma pontuação, por exemplo. E, por exemplo, a palavra rock, as frases palavras e frases mais relacionadas seriam rock and roll, band, indie rock, e depois isso vai poder ser usado. Essas medidas de relacionamento vão ser úteis na tarefa de construção do knowledge base. Bom, a gente também consegue aplicar esses modelos de embeds para computar representações distribucionais de entidades.
Então, isso é alcançado ao associar cada entidade no knowledge base com a descrição textual da entidade. Tipicamente um artigo da Wikipédia sobre a entidade. Uma vez tendo esses vetores por entidade, a gente pode computar o cosseno, o produto escalar, entre pares de entidade, e isso vai nos dar como resultado uma medida de relacionamento entidade com entidade, né, que seria entity relatedness. E essa mesma coisa pode ser aplicada para achar uma medida de relacionamento entidade-palavra, que seria o entity-word relatedness. Por exemplo, a embedding de Elvis Presley deve ser perto dos embeddings de King e Rock and Roll. Bom, agora indo para a parte da construção da taxonomia, a gente, assumindo que a gente consegue extrair uma grande quantidade de tipos e também de entidades, aqui a gente vai ver como é que a gente construiria essa árvore taxonômica, que também seria mais ou menos um DAG, né? Um grafo direcionado a cíclico, e sem assumir uma estrutura prévia, então sem assumir que tem um WordNet, alguma coisa assim, né? já por trás. Bom, esse problema na literatura ele é referido também como taxonomy induction, e o input pode ser de diferentes maneiras. Por exemplo, pode ser um conjunto ruidoso de categorias da Wikipédia, pode ser um conjunto ruidoso e escasso de pares hipônimo e hiperônimo, e derivados a partir de grandes textos da Web Corpora ou qualquer outro lugar. O primeiro que eu vou falar sobre é um método utilizado para inferir essa parte das categorias do Wikipedia. Teve um projeto, o Wikitaxonomy. Ele considerou as categorias da Wikipedia como candidatos ruidosos e o par subcategoria e supercategoria como candidatos hipônimos. E a abordagem foi seguida em 3 passos. Primeiro, era a eliminação das categorias ruidosas, que denotavam tipos. Depois, usar um classificador para eliminar os pares que não denotam hiperônimos. E no final, ia construir a árvore com esses tipos e pares que sobraram. Bom, esse primeiro passo é bem similar a algumas coisas que a gente já discutiu, que seria técnicas de limpeza de categoria. Esse segundo passo, ele é baseado em regras heurísticas, que costumam comparar radicais ou lemas de palavras em frases com várias palavras. Por exemplo, essa imagem à direita exemplifica para a gente. Por exemplo, para uma subcategoria S, se a supercategoria C dela, se a palavra de chave de S é a mesma de C, então provavelmente vai ser um bom par. Agora, se a palavra-chave de C aparece em S, mas a palavra chave de S é diferente da de C, então provavelmente não vai ser um bom par. Então, tem metodologias nesse estilo para conseguir encontrar esses classificadores, fazer um classificador para eliminar esses pares que não são hiperônimos. E, por final, o DAG, né, a construção do grafo, vai utilizar um método com várias raízes, em que a gente vai tentar sempre eliminar o ciclo removendo o mínimo de arestas possíveis. E todas as raízes do DAG a gente vai conectar ao tipo universal entity. Bom, aqui eu coloquei também outras 3 maneiras de construção. Essa eu vou passar um pouco mais rápido, não tão a fundo. A primeira seria, em vez de usar, por exemplo, a categoria de Wikipedia, a gente poderia usar outros catálogos de categoria. Por exemplo, o DMOZ ou a Sketch, que já tiveram estudos em cima dele também. Outro caminho, né, é levar essa abordagem geral para construir taxonomias a partir de social tagging, que é o que chamam de folksonomies. E o input nesse cenário vão ser itens ou imagens, páginas web e certos tipos que são associados com tags, de maneira que as associações entre tags podem levar a gente a pares que são subordinados um ao outro, então levaria a gente a possíveis pares. E a terceira aí são abordagens reconhecidas. As primeiras abordagens reconheciam nomes e entidades em coleções da página web, e a gente costumava clusterizar elas por várias medidas de similaridade, usando algumas heurísticas. Bom, tiveram 3 projetos mencionados pelo autor nessa metodologia para web content. O primeiro, o WebKB, que foi um esforço inicial em pequena escala, que usava técnicas de machine learning para treinar os classificadores.
o Know It All, que avançou nessa linha de pesquisa também com um conjunto de técnicas de pontuação e classificação para tentar realçar a qualidade do output, e o projeto Probase, que eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre ele, que ele minerava candidatos ruidosos para pares de uma grande ferramenta de busca. E, primeiramente, foram aplicados Rist Patterns, que a gente tinha comentado na primeira apresentação também, nessa grande coleção de texto. Aí depois aplicaram um modelo probabilístico para tentar remover o ruído e inferir candidatos de pares baseados na frequência de concorrência. E no final dos contos, o Vale levou para uma taxonomia grande, mas ainda muito ruidosa e incompleta. E além disso, os tipos acabaram não sendo canonicalizados, né? Isso significava que tipos sinônimos podiam aparecer em diferentes nós da taxonomia como diferentes vizinhos. Bom, apesar disso, alguns casos de uso como recomendação de query na busca web, né? Essas taxonomias que são mais extensas acabam tendo o seu valor, mesmo sendo um pouco mais ruidosas. E, por final, a parte de metodologia para query click log, né? Tem a ver também com essa parte de empresas que têm ferramentas de busca, porque elas têm muitos logs de query click pair, né? Que seria tipo queries emitidas por usuários e cliques subsequentes em alguma página da web, depois de ter alguma prévia do conteúdo. Então, quando uma grande fração dessas queries é sobre os tipos, como American Songwriters ou Pop Music Singers, pode derivar vários sinais de inferir sinônimos pares, né? Então, tem 3 maneiras de você conseguir inferir isso. Primeiro, que seria o surface cues em query strings, que seriam padrões frequentes na formulação da query, né? Que vão indicar types. Então, se eu tenho uma query que começa com list of, elas costumam ser um tipo seguido de algum outro modificador. Então, por exemplo, list of musicians were shot. Então, isso já dá uma pista para a gente também. Co-click, que são páginas que são frequentemente clicadas dado 2 queries diferentes. Então, se eu pesquiso American Songwriters, eu pesquiso American Composers, e tem muitos cliques comuns em uma página específica, então isso está induzindo a gente que, de repente, essas queries são sinônimos. E overlap de query e page title, que é, se eu tenho uma query, Pop Music Singers, costumam levar a clicar em uma página com o título Baritone Singers, então isso pode ser um par candidato a ser sinônimo também. Bom, uma variedade de métodos acabou sendo desenvolvida para tentar aproveitar essas pistas, né, de inferir essas relações taxonômicas, e acaba que incorporar similaridades baseadas no Word Embedding e técnicas de aprendizado podem acabar levando a gente a grandes generalizações. Por exemplo, inferir que Crooners from Mississippi é um subtipo de Singers from Midwest. E acaba que algumas coleções têm resultados com tipos mais ricos e granularizados que taxonomias fontes como a Wikipédia. E, no final, o ponto forte é a maneira que cobre tipos específicos. Então, esse tipo de taxonomia vai ter coisas bem específicas, como músicos que tomaram tiro ou músicos que morreram em determinada idade. E esse tipo de repositório acaba sendo muito útil para sugestão de query. Apesar dele não ter uma rigorosidade semântica ou uma qualidade perto da qualidade humana que uma knowledge base completa teria. Bom, e para concluir, né, no final, acaba que todos os métodos apresentados nessa seção não alcançam uma taxonomia de qualidade melhor e com cobertura mais ampla do que as que são construídas diretamente com os premium sources, mas mesmo assim, algumas metodologias vão ter seu valor para algumas questões específicas, por exemplo, essa que a gente comentou agora das sugestões de query. Com isso, a gente encerra o capítulo sobre Entity Discovery e Typing.